Irritator challenger foi um dinossauro brasileiro encontrado na Formação Romualdo, Bacia do Araripe, no interior do Ceará. A única parte do corpo do animal encontrada foi um crânio parcial e mal preservado, que foi coletado por vendedores de fósseis e por isso a data exata do local é incerta. O local do achado é igualmente desconhecido, mas depois de análises puderam encontrar o local pelo menos aproximado. Estes mesmos contrabandistas infelizmente alteraram o fóssil, que consiste num crânio inteiro que teria 60 centímetros de comprimento aproximadamente, mas o exemplar não estava inteiro, e sendo a medida baseada em um material incompleto, podemos sugerir futuramente alterações de valores. Na verdade, se olharmos no artigo original de 1996, a estimativa era de 84 centímetros, levando-se em consideração o crânio não preparado. Ao limpá-lo e restaurá-lo devidamente, notou-se que seria menor, com base nas proporções do crânio do Baryonyx, que foi relatado no artigo de Suez e seus colegas em 2002. De qualquer forma, este seria o crânio de espinosaurídeo mais completo já descoberto até o momento. Essas alterações foram prejudiciais para a descrição do espécime, deixando os paleontólogos profissionais frustrados pela dificuldade do trabalho de identificação e os dando ao mesmo tempo uma ideia para nomear o novo dinossauro. O crânio então foi vendido a paleontólogos europeus, provavelmente sem que os compradores em questão analisassem o material antes da compra, e por isso eles não ficaram sabendo da reconstrução de algumas partes e só notaram a parte modificada depois de comprar o material. A descoberta ocorreu quando usaram um scanner para analisar o crânio e perceberam que este havia sido alterado, assim como mesmo continuaram a estudá-lo, mas primeiro precisavam definir e entender o que era o fóssil e como foi montado. A descoberta de que o fóssil era parcialmente alterado e o trabalho da separação foi tão difícil que eles ficaram irritados com o problema e no fim da história resolveram nomear o animal como Irritator challenger, sendo que o primeiro nome significa irritante, aparentemente derivando da língua inglesa, e o segundo é uma homenagem ao personagem Professor Challenger do livro O Mundo Perdido do escritor inglês Sir Arthur Conan Doyle. A primeira descrição oficial do animal só foi publicada em 1896 no jornal Geological Society pelos paleontólogos M. Martial e dentre outros ingleses e alemães. No entanto, no mesmo ano, os pesquisadores Alexander Kellner, um paleontólogo brasileiro, que estava trabalhando com um colega no artigo sobre um crânio parcial de um espinosaurídeo proveniente também da Formação Romualdo, no mesmo local onde o irritator foi encontrado. E este encontrado foi denominado como Angaturama limai. Assim, ao ver as fotos do material estudado na Europa, Kellner afirmou que seriam o mesmo animal, o que foi confirmado posteriormente e atualmente é aceito pela maioria da comunidade científica. A região habitada pelo irritator apresentava enormes lagunas de água doce ou salobra e convivia com outros pequenos dinossauros, peixes, crocodilos, tartarugas, pterossauros, pequenas aves, insetos e dentre outros animais, sendo o maior predador de sua época, na região do Araripe. O irritator era um enterópode espinosaurídeo que possuía o característico crânio com focinho alongado, já tradicionalmente associado a este grupo de dinossauros. O fóssil foi interpretado como tendo uma crista, cuja parte posterior teria sido fabricada pelos contrabandistas de fósseis. Em um novo artigo publicado, assume-se que a crista não era na verdade como imaginada, ou seja, o fóssil havia sido mal interpretado pelas más condições e alterações sofridas. Sim, ele tinha uma crista, só que mudou a localização dela, o fato que não se sabe a forma ou tamanho real dela. Seu focinho era comprido e fino, e era extremamente estreito, comprimido lateralmente, e tinha uma organização homogênea de dentes cônicos e lisos, adaptados para pegar e agarrar, do contrário dos dentes de grandes terópodes ou de outros grupos, cuja borda é serrilhada e funciona como uma faca para cortar e arrancar pedaços. Essas e outras adaptações serviriam provavelmente para agarrar peixes em lagoas de rios rasos e até mesmo na praia. Há uma possibilidade de que ele se alimentava de répteis voadores, pois um dente de um carnívoro do grupo dos espinosaurídeos foi encontrado em um fóssil de
de pterossauro. Os pesquisadores ainda debatem sobre o comportamento deste animal, sendo que alguns acreditam que o dinossauro deve ter sido como os crocodilos de hoje, um oportunista que come de tudo, contanto que possa capturar e engolir. Particularmente no Irritator e nos sucumimos, nota-se uma convergência com os crocodilos, que é regularmente discutida na literatura especializada. Os fósseis do Irritator estão depositados atualmente em um museu na Alemanha. E até hoje existe uma repercussão onde a população brasileira tenta repatriá-lo de volta, por meio de hashtags e outros. Então por hoje é só, pessoal. Não esqueçam de compartilhar e deixar o like e podem deixar sugestões de novos vídeos e de novos dinossauros brasileiros que eu posso fazer vídeo sobre. Então é isso. Um forte abraço. Tchau.